respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Você pode declarar com fé? Oh, Deus está aqui. Oh, Deus, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Nós cremos em ti, Senhor. Nós cremos em ti, Senhor. E é necessário que declaramos essa verdade, porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 em nome dele, ele se faz presente. E por isso nós cremos, Senhor, que o Senhor está nesse momento visitando cada família, Pai. Que o Senhor está através do teu Espírito, Senhor, renovando as forças, meu Pai, a esperança. Oh, lançando fora todo medo, Senhor. Lança fora todo medo, Senhor. Lança fora todo medo, Jesus. Pai, Pai, ontem o Senhor colocou uma palavra no meu coração, Senhor Jesus, tão incrível a respeito desse tempo. Os discípulos estavam contigo, Jesus, naquele barco, e eles temiam a morte. Quantas pessoas neste momento, Senhor, não estão vivendo essa situação e pensando assim: só tem uma saída, é morrer. Só tem uma saída para essa situação, é abrir mão da minha vida. Pessoas que perderam a esperança porque perderam o emprego. Oh. Pessoas que perderam e abriram mão dos seus sonhos porque os seus planos e os seus sonhos foram impedidos nesse momento por conta de uma situação tão espantosa como essa pandemia, essa guerra de governos e tudo mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Jesus morreu na cruz para que o reino dele fosse eterno, aleluia. E o reino que nos direciona, que nos dá destino, é o reino de Deus, aleluia. É um reino incomparável, porque não há outro como esse Deus, amém? Não há outro como tu. Ele é soberano, ele é fiel, ele não te abandona. Soberano e fiel. Oh, aleluia. Não há outro como tu. Reina, reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh,
diga: não há outro, não há outro como tu. Aleluia, soberano e fiel, não há outro como tu, Senhor, meu Deus, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Declare: és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és, Senhor, princípio e fim, és tudo pra mim, Jesus. Esse é o nosso Deus, é o nosso ar, nosso alimento, nosso pão. A nossa vida está em Ti, Senhor. O nosso Deus é um Deus que não falha, é um Deus fiel e tremendo. E nós queremos dizer, Senhor, nessa noite, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia nós nos alegraremos em Ti, Senhor. Xerabassequidebas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Diga: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que não vai deixar essa luta me matar, nem o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei,
todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, já há fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Glória a Deus. Que maravilhoso estar na presença do Senhor, não é? Uma bênção, né? Amém. Amém, Mandalei. Edificar a gente, né? Amém. Glória a Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre missões, que é algo que eu creio que está no coração de Deus e a gente temos que falar, temos que participar, temos que estar nesta caminhada. Eu quero desde já agradecer o pastor Fábio, que está ali, a Gi, que está com a gente, deu essa oportunidade hoje, a missionária Rebeca, que está ali, Jeff, a turma aqui de jovem que está participando, e eu quero desde já mandar um abraço a todos que estão em casa, que eu sei que está todo mundo participando. Mudamos aqui de microfone. Eu sei que todos estão participando deste momento, que é um momento que a gente vai estar falando, comentando sobre aquilo que Cristo deseja do coração dele que a gente faça, que é missões. Que missões é uma coisa muito importante para a nossa vida, porque Cristo, Ele colocou cada um de nós neste mundo, quando a gente se converte, se entrega a nossa vida para Ele, era para fazer missões. É isso que Ele quer de cada um de nós. E neste momento a gente vai dar início aqui, eu vou passar a palavra aqui para a missionária Rebeca, que ela vai estar falando algo e aí a gente vai estar dando início. Amém. Eu estava dando para cantar, mas me deixaram, então vou falar que não era para pegar o microfone. Eu peguei logo. Tá bom. Aí eu vi assim, estava aí pegando, eu faço pegar, mas tem que obedecer, né? Amém. Então, né, missão. Amém. Missão está no coração de Deus, né? Jesus já chegou aqui fazendo isso. E engraçado que tudo é missão, né? Se a gente vai servir aqui, a gente está na missão, no corpo, de servir aqui na igreja. Mas geralmente quando a gente fala de missão, a gente fala de ir para fora. E muita gente quer África, quer Ásia. É top, velho. Também sonho com isso. Mas tudo inicia em casa. Não adianta você ir para a África, não adianta você querer sair do país. Se na sua casa você tem um irmão, você tem uma tia, você tem um pai que ainda não é convertido e você não faz nada por isso.
Não adianta você não ser diferente na sua escola, não adianta você não ser diferente no seu bairro. Primeiro você tem que mudar a sua casa, o seu bairro, a sua cidade. Aí depois você começa pelos estados brasileiros, para depois você ir para fora. Porque ir para fora é muito legal, é muito top. Mas tem que começar de baixo. Porque senão você não vai ter nenhum respaldo, obrigada. Verdade. Um conhecimento Uma mais referência, profundo. né? Uma referência, Sim. que precisamos ter uma referência, né? E a referência maior, Rebeca, não interrompendo você, é em casa. É em casa que a gente temos que fazer esse trabalho com nossa família, com os amigos, sempre estar falando do amor de Cristo, para a gente dar um bom testemunho, né? Porque a gente que está hoje aqui, eu vinha conversando com o Gi, e ele falando, se a gente pegar... quando a gente está falando de missões, a gente tem que falar, para a gente, é para mim, eu estou falando de missões, né, Gi? É a gente que tem que estar primeiro ligado nisso, sou eu, a missão tem que começar por mim, eu não tenho que vir para falar para as pessoas fazer ou não fazer, se eu não fizesse missões, eu não ia estar aqui, porque meu alvo é Cristo, e Cristo me ensinou que eu tinha que ir. Aqui nós vamos falar em umas passagens, mostrar a cada um que estiver em casa, os que estão aqui, o que Cristo falou, o que Jesus determinou quando ele pisou aqui, o que a gente tinha que fazer, essas coisas. É isso. E além, né, de começar na nossa casa, viajar, como eu já falei, é muito legal, mas como o próprio Jesus, ele deixou pra gente, né? Jesus foi o missionário mais top do mundo, e o mais legal de tudo é que ele ia andando sem roupa para lugar nenhum. Sem rumo, embora, saía pregando para qualquer pessoa, porque tem gente que escolhe para quem quer pregar, para quem quer falar do amor de Deus, é para qualquer um que você vê na frente, seja rico, seja pobre, onde quer que esteja, precisa ouvir do amor do Senhor Jesus, e você tem que ser essa pessoa que vai falar, não é ficar escolhendo quem é. E o Senhor Jesus, uma coisa, ele não levava roupa, ele ia andando, e uma coisa que eu acho muito interessante é que ele orava e jejuava sempre. Ele tinha um tempo de prioridade com o Pai dele. E é isso que a gente tem que ter. Eu vejo muitos missionários querendo ir para muitos lugares, até na praça, pregar, falar do amor de Jesus, sem querer ter esse tempo de qualidade com o Senhor Jesus. Não tem como você falar de alguém que você não conhece. Você precisa conhecer para falar. Quando eu falo de Darley, de uma vivência que eu tenho com Darley, é diferente. Porque todo mundo fala, véi, é isso mesmo. Porque ela conhece, eu sei que ela conhece. Mas se eu for falar de que conheci hoje, eu já não vou ter muita base. Vou falar tudo aquilo que Sofia me falou. Não é muito. Então você precisa conhecer Jesus, ter um tempo de qualidade com Ele, para depois passar para as pessoas. E é interessante, né, que, como eu estava falando justamente com o Darley, é porque, assim, falar de missões, ela não se torna nenhuma mensagem, é mais um ponto de conscientização, né, do que nós precisamos, de fato, fazer. E eu que passei o início da minha conversão, a maior parte do tempo, fazendo missões, né, e a missão era local. Era fazendo arrecadamento de alimentos, arrecadação de alimentos, né? E a gente fazia também essa questão de evangelizar de porta em porta, porque ao mesmo tempo que a gente arrecadava os alimentos, a gente também deixava uma palavra naquela casa, né? E quantos milagres aconteceram naquele momento, né? Quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas aceitaram Jesus naquele momento. E o mais interessante disso, Darley, é que naquele momento nós precisávamos nos movimentar. Porque o ato não é o sair para ir atrás do alimento, mas é se movimentar em prol do reino. Você entende? Você sair do lugar, porque a prioridade não era o alimento, a prioridade era as vidas. A questão do alimento naquele momento era só exatamente, era só um artifício, né? Era uma abordagem, é uma forma de abordar, de você chegar na casa de uma pessoa sem você ser, de uma certa forma, mal recebido. E o interessante é que as pessoas, elas têm a necessidade de ajudar. As pessoas estão abertas a ajudar. E quando elas nos recebiam ali com 1 quilo de alimento, e nós queríamos agradecer com oração. E é incrível, gente, quando a gente começava a orar, a quantidade de situações no mundo espiritual que se moviam. Ou seja, tem que se movimentar, né? Não existe missões
sem se movimentar. Verdade. Isso é a realidade, né? Tem que se movimentar. Tem que se movimentar, porque se não se movimentar, se não sair, hoje o que a gente vê, na maioria das igrejas, quando a pessoa se converte, quando a pessoa se entrega a vida para Jesus, já tem um compromisso, que é ir e pregar o Evangelho. Entender que não é para ficar na igreja, não é para ficar no banco. Você se converteu, entregou sua vida, você quer o quê? Você vai esperar o quê? Só a palavra, ficar ali sentado? Você tem que sair, você tem que falar do amor de Cristo. Porque a gente tem que entender o ID que ele veio para nos ensinar. Você vê que em João 3,16, até separei aqui, que Deus já enviou Jesus, enviou o Filho amado. A gente fala, Deus ele veio, mas a gente fala que é o Filho, mas enviou. Então, ele amou tanto a gente, quer dizer que ele nos amou, mandou o Filho, e o Filho veio e nos ensinou que todo o tempo, aqui a gente vai ver outras passagens aqui, ele falando, que daqui a pouco a gente vai estar entrando aqui nas palavras. Então ele veio e aí Jesus começa a falar e a gente não entende nada do que ele está querendo. A gente quer entender, ficar só sentado na igreja, ouvindo o pastor, ouvindo o que o pastor tem para falar. Você não tem uma iniciativa, porque temos que ter uma iniciativa. Pastor, eu preciso sair para evangelizar. Não, vai esperar o pastor falar, não, meu filho, vocês têm que ir pregar. Não, será que eu sei? Eu não consigo, o que é que eu vou falar? O próprio Jesus ele já está falando tudo para você, quer mais o quê? Só sair e pregar. A realidade é essa. E Mateus 10, rapidinho, Mateus 10, inclusive, ele nos deixa até seguro de que ele nesse ID, ele garante de que é ele que vai falar através de você, né? Às vezes a gente fica temeroso, né, de ir para algum lugar, mas eu vou falar o quê? Né? O que eu vou fazer? Gente, hoje a situação que a gente está passando por esse momento estranho, né, de afastamento social, e nunca se usou tanto as redes sociais, né, e a internet para se comunicar como hoje. E o que eu acho interessante é que anteriormente a rede social ela estava sendo utilizada para passar tempo. Hoje ela é utilidade. Hoje não é mais para você ficar ali vendo coisas. As pessoas estão trabalhando através da internet. As pessoas estão hoje buscando oportunidades através da internet. Hoje a palavra nesse momento está sendo pregada através da internet. Então a gente precisa entender o tempo e o modo, né? Porque se o problema era sair, você hoje pode ir a dezenas de pessoas sem sair do lugar. Se o problema era... Porque assim, gente, é engraçado, é que você vai na internet, você vê que o que dá mais ibope são as maiores besteiras, asneiras. E tem milhares e milhares de pessoas seguindo. Isso mostra para onde a humanidade está indo, gente. Isso é um sinal para nós. Isso é um sinal para nós entendermos de que, meu Deus, o povo realmente está perdido. É verdade. Você entende? Isso a gente precisa se atentar para isso, porque hoje, qualquer pessoa, mesmo sem saber pregar, hoje você pode pegar uma mensagem e encaminhar. Você entende? Que você hoje se tornou um missionário mais ativo do que nunca. Verdade. Mas às vezes a gente tem vergonha de encaminhar uma mensagem de Deus. É verdade. Hoje, e aqui também, em Mateus 9, 35, olha o que Jesus já fazia. Isso aí é para a gente seguir de exemplo para a nossa vida. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho, viu? Jesus tinha precisão disso não, viu? Quem tem precisão somos nós, que precisa entender a salvação, qual é o reino. Então Jesus já saía e pregando para todos, nas sinagogas, pregando o reino, pregando o evangelho. Aqui em Mateus, nós já vamos estar dando início aqui, em Mateus 9,37, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, rogais, pois o Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Então, está precisando, viu?
Eu quero que vocês grifem aí e entendam que está precisando de ser feiros para a seara. Não é isso, Rebeca? É isso. E sabe o que eu acho interessante? Estava me vindo aqui umas passagens na mente. E quando Jesus encontrava alguém e ele curava a pessoa, ou a pessoa era liberta de algo, ele falava assim, mas não conta para ninguém. É tipo como fofoqueiro, você fala, não conta para ninguém, mas a pessoa era tão impactada que saía distribuindo para todo mundo. E as pessoas eram evangelizadas pelaquela pessoa que só encontrou Jesus por alguns minutos. A gente vem tanto aqui, se enche tanto, e às vezes a gente tem vergonha, como o Gi falou, como o Darley está falando, de ir falar do amor do Senhor Jesus. Eu acho assim um egoísmo das pessoas de receber tanto amor e não querer passar aquilo. É tipo assim, eu conheço um lugar que o pessoal de GFT vende um bolo muito gostoso, então eu descobri, não vou falar para ninguém. Não, você tem que sair espalhando. Se você gostou, espalha para todo mundo comprar. Se você gostou desse amor, espalha para todo mundo. Se mudou a sua vida, espalha para todo mundo, para mudar também a vida das pessoas. Porque eu tenho vergonha, gente, eu tenho esse negócio de vergonha. Eu sou a pessoa mais vergonhada da vida, mas não parece. As pessoas falam assim, você não é. Eu sou. Mas quando você conhece uma coisa boa, você quer falar para todo mundo que você não consegue ficar calado. Você tem que sair espalhando. E assim é o Evangelho, o ID do Senhor. Olha, eu era prostituta, mas depois que eu encontrei Jesus, eu não sou mais. Então eu vou espalhar para todo mundo. Mas o que vão dizer, você era prostituta, não importa. O importante é o que Ele fez na minha vida. Então não importante o que você era, o importante é o que Ele fez na sua vida. E é isso que você tem que levar para outras pessoas. Essa é a maior verdade. Eu tenho certeza, e eu sempre falo sobre isso quando eu estou ministrando em algum lugar, e eu faço a comparação de quando você compra uma maçã. Quando você vai no mercado ou na feira, costumeiramente, você pergunta, né? E aí, como é que está essa maçã? Né? Tá boa? E essa laranja é doce? Você precisa de uma referência. As pessoas, elas querem olhar em você qual é a referência do Evangelho na sua vida. Qual é o resultado de ter experimentado o Evangelho. E eu digo isso porque, assim, eu já vi várias vezes eu ir no mercado comprar uma maçã pela beleza. E quando chegar em casa, você morder, só o isopor, não tem nada, não tem sabor, não tem nada, sabe? Toda oca. E aí você vai naquela feinha, aquela pequenininha ali que não é a mais doce, a mais saborosa. E às vezes a gente pensa que está muito evidente. O que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes a gente pensa que para as pessoas está muito evidente o que Deus está fazendo na nossa vida, mas não está. É verdade. Não está. Sabe por quê, gente? Principalmente nesse tempo, porque hoje a gente não se veste como crente. Porque antigamente tinha um padrão. Antigamente você evangelizava pela forma que você se vestia. Você falava quem você é. Mas hoje não. Hoje nós precisamos declarar, ou teremos muitas oportunidades também de testemunhar de Cristo, porque Ele nos chama de testemunhas. Ele diz assim, ide por todo mundo, né? Pregar o Evangelho a toda criatura, né? E ele diz que nós seremos testemunhas em toda a terra, né? Em toda a terra a gente tem que ser testemunha. E o que é ser testemunha? É testemunhar do que Ele faz. Ele fez algo em sua vida, querido? Então fala. Fala para alguém. O fato de você expressar essa ação de Cristo na sua vida é pregação do Evangelho. Porque muitas pessoas começaram a seguir Jesus por causa de um cego, como você mesmo disse. Ele foi curado e ele anunciou que Jesus me curou. Jesus me libertou. E às vezes a gente pensa que não, eu tenho que fazer teologia, eu preciso ser isso. Não, cara, fala do que Ele fez. Ponto. Amém, amém. É verdade. E agora a gente, aqui no livro continuando em Mateus 28, 19, aí fala, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os e guardando todas as coisas que eu vos mando. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Jesus está todo o tempo conosco, onde você for e abrir a boca e falar de Jesus. Falar, Jesus te ama, você já é um missionário, você já está juntando seus galardões do céu, que eu vou estar falando sobre isso, gente. Você não vai ter galardão fazendo campanha, não.
Campanha, ninguém vai ter galardão no céu por causa de campanha, por causa de coisas que traz benefício para a gente, não. A gente tem que juntar nossos galardões no céu. Nós temos que juntar nossos galardões nos céus, falando de Jesus, porque se você não falar nele, se você ficar buscando coisas criadas por homens, não vamos chegar em local algum, em lugar nenhum. Temos que falar do amor, o amor dele, ele está todo o tempo conosco, é isso que ele quer. Hoje eu tenho visto aí nas lives, é porque a leitura... Na live, certo? Então eu falei tão rápido também, toda hora eu erro, né? O pastor Fábio já sabe. Na live, na vida. Vida é live, né? E na live tem vida. Tem vida, pois é, na vida aí desse pessoal. Isso. Alô, pastor Fábio. Mas isso que eu tenho visto aí, eu tenho observado que todos que eu tenho assistido, ninguém falou de missões, ninguém falou, não, vocês têm que fazer, não, você tem que cuidado, está certo que nós temos que ter cuidados com a nossa saúde, temos que ser igual a Elias, prudente, na hora se esconder de Jezabel, mas que é da Covid, mas nós temos que entender, falar de Jesus, porque eu tenho visto aí que ninguém tem falado, gente, ó, está acontecendo isso, está acontecendo essas coisas aí, vamos falar do amor de Jesus, vamos ali, vamos anunciar, está aí a vida aí para anunciar todo mundo, mas ninguém quer falar, ninguém tem falado, tem pregado outras coisas para encher o coração da pessoa, eu não sei de quê, porque o galardão, meu querido, daqui a pouco vocês vão saber, daqui a pouco vocês vão entender o galardão. Vamos deixar a irmã Jéssica falar. Cheguei aqui de intrusa, né? Mas amém, o meu pastor deu uma ordem, né? A gente tem que obedecer. Mas assim, quando a gente fala em relação a missões, há uma grandiosidade da parte de Deus quando nos colocamos diante dessa missão e adotamos essa missão para nós. Eu acho muito interessante a parábola em Lucas, eu vou até ler aqui, porque o Senhor falou comigo ainda quando eu estava sentada ali, está em Lucas 19:11, a parábola das 10 minas, ou dos 10 talentos. Muitos olham essa parábola e pensam, né, que essa parábola está relacionada a um talento ou um dom que Deus botou em sua mão, sendo que não tem nada a ver em relação a talento ou dom. O que tem a ver é o quanto você cuida da seara do Pai. Porque o que está escrito estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar-se de imediato. O povo pensava. Aí ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. A gente vê que Jesus pode ser representado nesse versículo. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas e disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Gente, a gente sabe que quando Jesus falou, façam esse dinheiro render até a minha volta, a gente pode muito bem entender que isso aqui está relacionado à volta de Cristo. E o que para muitos o dinheiro aqui pode estar relacionado literalmente ao dinheiro. No final das contas, quando você for ver lá no versículo 20, eu vou ler tudo só para vocês entenderem. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação que lhe dizia, não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos e a quem dera o dinheiro, a fim de saber o quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo, respondeu seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o Senhor respondeu, também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano.
Tive medo porque és um homem severo. Aí no versículo 22 está escrito: tive medo. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tinha o que eu pus que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, a receberia com juros, pelo menos, né? E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10 talentos. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, trago-nos aqui e meto na minha frente. Queridos, a gente lê essa palavra e muitas vezes a gente está muito endereçada essa palavra a dinheiro ou a mantimento ou algo relacionado do tipo. Mas você vai ver que o tempo todo Jesus quer que você multiplique no reino dele. Se a palavra de Deus ela não se torna mais ofensiva para você, existe algo de errado. Porque sinceramente, a gente está aqui falando de missões, a gente está aqui protelando. Muitas das vezes podem até estar olhando na live com a cara: ai, é tão bom falar de missões, mas não move uma palha para fazer com que o reino de Deus se multiplique. Então assim, antes de mais nada, saiba você que até o que você não tem, lhe será arrancado. Porque Satanás, acima de tudo, ele é um dos seres que mais trabalha na legalidade. Depois de Deus, ele é o ser que mais trabalha na legalidade. Imagine, os anjos, eles desejam e anseiam carregar essa palavra, pregar essa palavra. Anjos que estão diante da glória do Pai desejam algo que a gente carrega e que a gente por muito pouco, ou talvez por falta de vontade, de interesse ou de vontade mesmo de professar essa palavra, você fica aí no seu marasmo, no seu desinteresse, no seu achismo. E assim, eu volto a falar novamente, só para reforçar mesmo. Se a palavra de Deus ela não te ofende mais, se você não sai daqui transformado depois que ela é pregada, está acontecendo algo de errado. Porque a própria palavra de Deus diz que Paulo, ele afirma que nos últimos dias muitos irão se entregar a falácias, muitos irão se entregar para se auto se promover. Então, aquela palavra que ela é gostosa, aquela palavra que te dá, quando você vê pessoas trabalhando com a palavra e falando: olha, eu vou pregar esse tipo de mensagem porque esse tipo de mensagem atrai o público, esse tipo de mensagem me traz seguidores, esse tipo de mensagem me traz, e às vezes até mesmo para missões, você não quer pregar a palavra de Deus porque ela é ofensiva. Mas queira você saber, a palavra de Deus ela precisa ser ofensiva contra a nossa carne, para que haja uma renovação do nosso espírito. E em nome de Jesus, queridos, que a gente venha entender que isso aqui não é brincadeira. O reino de Deus, muitas vezes a gente galga muito as coisas terrenas, não sabendo nós que quando ele vier, a gente vai governar juntamente com ele. Então, se você não evangeliza nem mesmo quem está na sua casa, se você não evangeliza nem mesmo a você mesmo, por incrível que pareça, que o tempo todo está ali, buscando vídeo, buscando isso, buscando aquilo, não tem um tempo com a palavra. Se você é aquela mesma coisa que Beca estava falando no início. Nossa, minha mãe vende bolos maravilhosos. Cara, para todo mundo que eu chego, eu quero vender aquele bolo porque eu sei que o bolo é bom demais. Mas se você faz isso com Jesus, você não está apresentando um tipo de produto como esse, é porque você não está tendo tempo com ele, nem tampouco experimentou da graça dele. Definitivamente, você só quer multiplicar aquilo que você sente, aquilo que você vive e aquilo que você quer que outras pessoas também sintam. Então vamos parar somente de ficar, a gente precisa fazer, realmente a gente precisa fazer. Tem tanta ferramenta hoje para a gente fazer. Todos os dias eu faço questão de postar no meu Instagram, de mandar uma mensagem, essa semana retrasada agora, uma moça mesmo me ligou. Pelo meu celular, ela foi buscando contatos pelo celular. Ela falou: oi, bom dia, tudo bom? Como vai você? Eu falei: eu estou bem. Eu estou aqui evangelizando. Eu gostaria muito de pregar uma palavra para você, orar pela sua vida, porque eu sei que Deus vai fazer coisa extraordinária na sua vida. Rapaz, eu dei um up. Eu falei: rapaz, eu fiquei constrangida com a tua ligação agora.
Eu fiquei constrangida com a tua ligação, porque é uma ligação que ela falou, nega, eu faço isso de celular em celular. Eu fico pedindo contatos para as pessoas que eu conheço para ficar 24 horas por dia evangelizando pessoas da forma como eu posso, já que eu não posso sair de casa. Eu falei, então, cara, então existem várias estratégias. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz de tanta coisa. Como o Gi falou, hoje você prega e pela vida de Gi, por incrível que pareça, Deus me deu uma resposta extraordinária. Deus simplesmente, essa semana toda, uma pequena palavra de Gi, eu falei, pronto, confirmou. Olha, essa semana toda eu fiquei falando com o Senhor. Nossa, eu falo demais. Mas ó, essa semana toda eu falei com o Senhor e eu falei, Deus, eu quero muito, cara, lançar um canal no YouTube. Porque tem uma pancada de gente que lança tanta porcaria, e eu tenho uma chave, eu tenho uma palavra tão poderosa para lançar, e tantas pessoas já viraram para mim e falaram, Jefter, a tua palavra vai chegar a nações, a multidões, você vai pregar para multidões, para nações, a sua palavra vai chegar por audiovisual. E eu ali relutando, eu falei, Senhor, eu quero minha resposta hoje, Aí Gi falou, rapaz, você prega sentado sem sair de casa, você prega nações sem sair de casa, e é muito lindo isso, gente. Essa semana eu fui até vítima de uma pessoa que se passou por Mark Zuckerberg. Ele começou a falar inglês comigo, eu, toma lá também, vamos conversar. E daqui a pouco, quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, você não é Mark Zuckerberg. Sem dúvida, como é que você me responde pelo Messenger? É impossível você me responder. Aí daí em diante, querida, eu comecei a falar com ele, eu falei, eu vou perdoar você porque você fez isso comigo, mas não é por nada não. Eu tenho um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão tremendo, tão maravilhoso, que é impossível não falar para você e pregar para você onde você está. Aí daqui a pouco ele falou, não é por nada não, me perdoa pelo que eu fiz, mas eu quero saber que Deus é esse que você carrega. Aí eu comecei a pregar para ele, daqui a pouco eu estou sabendo que o nome dele é Igmi Efosa, é bem estranho o nome dele, ele é lá da Nigéria. Ele é da Nigéria, ele passa fome, e eu comecei a dar uma estratégia para ele começar a trabalhar com marketing digital. Estou passando algumas coisas para ele começar a galgar algum dinheiro, porque ele está passando fome, a filha dele passa fome, a família dele passa fome. Ele me mostrou toda a casa dele, a família. Eu falei, cara, meu Deus, olha o que eu estou alcançando em apenas um clique, que ele me machucou, ele me feriu, mentindo, mas que eu contornei aquela situação para chamar ele para Deus, e por incrível que pareça, ele aceitou Jesus, cara. Então, assim, é coisa que você precisa viver e não só falar. Vamos parar só de falar, vamos mesmo para cima. Você às vezes é jovem aí, você está no seu ambiente, você às vezes está aí na quarentena, cara, quantos amigos você tem? Né? Quantos amigos você tem? Cara, você tem vergonha. Saiba você que aqueles que têm vergonha de anunciar a palavra dele, ele se envergonhará de você naquele grande dia. Então, assim, tenha vergonha, tenha timidez para outras coisas, sabe? Jesus, ele não era tímido. Eu creio que Jesus não era tímido, porque onde ele chegava, ele falava em público, mas eu acho que o que mais dava embasamento para ele falar em público, além do poder, autoridade, mas era o relacionamento que ele tinha com Deus. E eu vou passar a palavra, porque senão eu não paro um minuto. Amém. Não, tá bom, foi bênção. Essa é a verdade, é a realidade, né? A realidade nossa. Nós vamos dar continuidade aqui na leitura aqui. Aqui em Marcos, sempre as missões que o Senhor, né, Jesus falava, pegava o discípulo, porque eu creio que Jesus, ele não criou crente. Eu vou deixar logo a realidade para vocês. Eu não vi ele falar que crente é o que crê, que até o diabo crê. Exatamente. Ele falou, eu quero discípulos. Discípulos que ele quer, discípulos. Exatamente. E o discípulo é aquele que segue o Pai, que segue o Senhor Jesus, que vai e prega o Evangelho. Esse é um discípulo. Agora, se você quer ser crente, aí você fica sentado na cadeira aí, onde você estiver, e não fala nada do amor de Jesus. Os talentos, né? Aquilo que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Volta para talentos. É verdade, aqui, ó. E em Marcos 10 aqui, dizia, grande de verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. Ele sempre falando, né? Ide, eis que vos mando, como cordeiro meio de lobos.
não levei bolsa, nem alforje, nem alpargatas, e ninguém saudeis pelo caminho. Quando Jesus manda você não precisa de nada, não. Você não precisa ter dinheiro no bolso, você não se preocupa com o alimento, que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida, Ele que nos alimenta, Ele é a água, a fonte de água viva. Então o discípulo tem que ir pregar o evangelho, tem que sair, anunciar, que o mais importante de tudo que ele queria na nossa vida era que a gente anunciasse o evangelho. Ele não queria pregar, eu acho que ele não queria que ninguém ficasse só pregando, que tem que ter, né? O pastor está ali, tem o pastor Daik, né? Tem os pastores aí da Missão 7, então ele quer que tenha o pastor, mas quer que entenda que até os pastores têm que pregar, têm que sair e falar do amor dele. Se ele capacitou você para ser um pastor, mostre no seu ministério o que tem que fazer, ensina, procura mostrar os membros da igreja o que é necessário para viver, para o galardão, porque ele vai cobrar, vai ser cobrado. E quando Jesus voltar e ser cobrado, e aí, vamos fazer o quê? Vai falar o quê? Meu pastor me ensinou assim, Jesus. Te ensinou desse jeito? Se você falou o quê? Não falou nada de mim. Não saiu para evangelizar ninguém. Então, a gente temos que entender que temos que ser discípulos, né, Gi? Temos que ser discípulos. E o discípulo, ele só tem um destino, né? É fazer o que o mestre faz, né? Qualquer filme, eu vou usar um exemplo aqui prático, né, gente? Quem assistiu o filme de Daniel San, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? E interessante é que o seu Miyagi, ele tem uma forma diferente de trabalhar com ele ali, manda ele ficar fazendo um movimento repetitivo, e eu acho interessante que para ele, naquele momento, não fazia muito sentido, porque o que ele queria mesmo era lutar. Não, eu quero lutar. Só que seu Miyagi, ele precisava primeiro trabalhar nele o conceito. Às vezes você tá aqui, você fala, não, eu quero ser enviado, eu quero ir, mas você não entendeu ainda. Como é que você quer ser enviado se você não entendeu ainda? E aí Deus vai deixar você em um lugar para que você sempre fique repetindo as coisas, ouvindo, até inculcar. E aí quando inculcar em você, aí Ele te envia. Ele te envia, sabe por quê? Porque agora você entendeu o conceito. Porque o que eu ouço de pessoas que hoje, eu acho que o pastor Fábio, ele poderia até falar isso com mais propriedade, né? Porque tem os gabinetes, né, pastorzão? E às vezes as pessoas chegam assim, pastor, não estou vendo mais sentido na minha vida, não. Né? Meus sonhos, meus planos, né? E aí o que acontece? É porque no momento, é a vontade de Deus que você está querendo fazer mesmo? Ou você, porque teve um momento, né? Eu acho que na época eu acho que na época quando foi o mano, naquele evento, meu Deus, não é de minha idade, não, Gi. Não, é aquele evento que tem da igreja da Assembleia de Deus, que tem muito pregador que vai para lá. Gideões. No período dos Gideões, o que você vê era várias cópias de Marcos Feliciano por toda parte, gente. Os caras falavam com o Marcos Feliciano, se vestiam com o Marcos Feliciano, pregavam com o Marcos Feliciano. E aí o que acontece? Foi uma geração que ela copiou, mas não prosperou. Verdade. Porque a referência não era boa. Não era o conceito. Não tem nada, não. Você né? entende? Jesus, porque, né? na verdade, o caminho que eles queriam era um dia estar também nos Gideões. E não, de fato, cumprir a chamada de Deus. É verdade. Isso é realidade, né? É lindo isso aí, viu? Porque eu falo assim que teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, Jefter, o que eu faço para me pregar logo e para mim ir para o púlpito logo? Eu falei, cara, se você almeja o púlpito, esquece o evangelho. São apenas 2 horas, no máximo, ou 1 hora que você está ali. Se você almeja isso, esquece. Porque antes de ministrar, eu falo que eu tive que passar por gente, é muito lindo a individualidade que Deus opera em cada um de nós. O que Gi está falando aqui, cara, é muito precioso. A natureza
o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos do Rei. E por incrível que pareça, você foi feito único, exclusivo. A palavra que eu prego é totalmente diferente da palavra que você prega. A graça que eu carrego é totalmente diferente da graça que você carrega. Começa a valorizar a tua individualidade. Começa a valorizar. Se você fala assim, poxa, eu sou tão, como é que se fala? Pouco nas palavras, mas às vezes o pouco que você fala é tão cirúrgico, sabe, com a sua sinceridade, com aquela individualidade que o Senhor trabalhou em você. Eu falo que eu tenho 12 anos de evangelho, 3 de ministério, né? Mas em si nada mudou. O que mudou foi tudo aquilo que Deus transformou dentro de mim para que hoje eu pudesse manifestar a transformação que Ele fez em mim. Então, assim, valoriza essa individualidade, que ela é muito crucial, entendeu? Para Deus trabalhar e operar em você, e você não ser apenas uma mera cópia ou uma mera repetição. Claro que a gente tem ministros, pregadores, que a gente fala, rapaz, olha, eu queria ministrar dessa forma, mas que ele seja sua referência e não o seu modelo. Que ele seja sua referência e não o seu modelo. Amém? Amém, amém. A gente tem que ser imitador de Cristo, né? Modelo de Cristo. Temos que imitar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, né? Em tudo que Ele faz, da forma que Ele é. E o Evangelho é simples, gente. É simples. Bem muito simples. A gente fala que é simples falado, mas não vivido. Verdade. Não, mas quando você está apaixonado... É tipo quando você está apaixonado por alguém, você não fica doido, né? Então, tudo é fascinante. A mesma coisa é o Evangelho. A única coisa que você não pode deixar é que o Evangelho, ele deixe de virar paixão em você, deixe que as pessoas tornem isso algo ruim em você. Você tem que estar sempre apaixonado pelo Senhor Jesus, que aí você, toda vez que você falar, você vai falar de uma forma que você vai encantar as pessoas, pela forma que você fala, pela forma que você vive intensamente para Ele. A maior carta é você. A palavra mais vista é você. Muitas das vezes as pessoas não vão entender aquilo que você está falando. Porque às vezes a pessoa está aqui comigo, fala, e no final não entende nada que a pessoa falou. Mas tudo que você começar a agir, tudo que você começar a fazer, a forma que você está se comportando, é uma forma de pregação para aquela pessoa. Então você tem que ser igual ao Senhor Jesus. Esses dias uma pessoa me perguntou o que eu acho de tatuagem. Eu falei, tudo te é lícito, mas tudo te convém. Você vai fazer, vocês vão pecar, não faz. Eu sou assim. Tudo que eu vou fazer, se eu vejo que vai levar o meu irmão a pecar, eu prefiro não fazer. Embora eu possa fazer. Eu acho que a gente deve ser assim. Eu acho que Jesus faria a mesma coisa do mesmo jeito, né? E o que a gente precisa ter é sensibilidade. Sensibilidade de ouvir aquilo que o Espírito Santo, como todo mundo está falando aqui. Véi, a gente não sabe de nada. Porque você pode achar que você sabe tudo que está aqui, ó. Mas você pode falar tudo que está aqui, não muda a vida de ninguém. Mas com a sensibilidade do Espírito Santo, ele vai falar uma palavra. E como o Jéssica até falou, vai ser crucial para mudar uma vida. Vai ser crucial para mudar uma nação. Sem dúvida, sem dúvida. A gente estava na missão 7 no início desse ano. E aí, a gente estava nas aulas práticas. E me botaram na equipe de Darley. Gente, por favor, da próxima vez não me bote na equipe. Não, mentira, Darley é bênção. E a gente foi evangelizar em casa, em porta. E Darley olhou para um lugar lá na casa do Jerry. E ele falou, a gente vai ali. Eu olhei para o lugar e falei, Darley, não tem nem caminho para ir para lá. Eu não queria subir aquele morro nunca na minha vida. E ele falou, não, a gente vai lá. Tem sim, se tem casa ali é porque tem lugar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí chegou a mulher. Ela disse que não tinha estrada. Tinha um bocado. Gente, se vocês olhassem assim, moço, você fala assim, gente, ninguém vai subir, vamos embora. 11 horas da manhã, o sol, 40 graus. Todo mundo querendo comer, tava tenso. E ele falou, não, a gente vai.
Aí perguntou a moça falou, não, é só subir direto, não sei o que. Então a gente ali subindo, um sol quente, vai, sobe. Bateu na primeira casa, nada, não tinha ninguém. Na segunda, na terceira, não tinha ninguém. E tá aí no pé dele, tá vendo aí? Não tem ninguém. Não tem ninguém. E aí quando chegou na última, ele falou, acho também que tá fechado. Aí outra pessoa que tava com a gente falou assim, não, a janela tá aberta. A gente bateu na casa, a mulher tinha acabado de chegar lá. E aí, a sensibilidade do Espírito Santo, que Darley teve de olhar a casa e falar, não, nós vai ali. E a gente foi. E depois, Darley começou, a moça era católica, e geralmente quando a gente vai para o lugar que a gente conhece a pessoa pela primeira vez, a gente quer o quê? Você é educado, é católico, mas não vamos ofender, não. Filho, meu Deus do céu. A sensibilidade ao Espírito Santo muda tudo. Darley começou a confrontar a mulher, que eu olhava para Darley, eu comecei a perder a cor. E eu falava, meu Deus, fica quieto. Jesus. Eu não sabia se eu intercedia ou se eu ficava, né, não sabia o que eu fazia. E ele começou a falar. E eu falei, meu Deus, a mulher não vai mais querer a gente aqui. Ele, a gente vai voltar aqui amanhã. No outro dia a gente teve algumas outras coisas para fazer. E a gente foi lá na correria. E ele de novo lascou o pau na mulher. Eu falei, não quero mais voltar nessa casa. Ainda convidou a mulher para ir para a igreja. Eu falei, essa mulher nunca vai aparecer na igreja. Quando chegou domingo de manhã, olha lá. tá a mulher lá, com os filhos lá. E a mulher aceitou a Jesus. Aleluia. E aí o pastor ficou besta, porque o pastor conhecia a vida da mulher, a gente não conhecia a vida dela. E aí ele falou assim, quem evangelizou? Aí Darley contou, foi o caso. Ele falou assim, você não sabe quem era ela na igreja católica, o braço direito do padre. Pastor e ela aceitou a Jesus. Então, é aquela questão, né? A sensibilidade ao Espírito Santo, gente, muda tudo. É isso que eu quero falar para vocês. Amém, Jesus. Esteja sensível ao Espírito Santo. O que Ele mandar você falar, fale. Por mais que seja difícil, por mais que pareça loucura, fale. Se parecer complicado, vá. Porque se Ele mandou, Ele vai garantir isso. Discípulo de João Batista aí, hein? Discípulo de João Batista. Esse daí tá pior que João Batista. Interessante que Rebeca falando aí, aqui eu estava até aberto já. Nós já estamos interagindo isso aqui mesmo. E aqui tem uma passagem aqui que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Sim, Jesus. Mas temos obedecer o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Queridos, eu quero dizer para vocês nessa noite, que cada um de vocês é apóstolo. É. Todo missionário é apóstolo. Exatamente. Apóstolo é enviado. Apóstolo não é aquele que tem o título de apóstolo, não, é enviado, chama-se enviado. Jesus pegou os apóstolos, os 12, falou, vocês vão pregar o evangelho, vão por esse caminho, vão de 2 em 2, são enviados, apóstolos enviados. Para quem não sabe, pelo que eu entendo aqui na Bíblia, quando Jesus fala dos apóstolos, que eles enviam os apóstolos, então são enviados, né? Nós somos enviados. E esse texto ele tem um ponto interessante, é que eles perguntam, Senhor, quem deu crédito? É porque a gente sempre quer ter um feedback, né? A gente sempre quer ter uma resposta daquilo que a gente fez, né? Verdade. E muitas vezes nós não teremos essa resposta, e isso vai fazer com que a gente desista. Falar assim, meu Deus, eu estou fazendo, mas eu não estou vendo nada. Nossa. Querido, não precisa ver, não. Queridos, ó. Creia. Baseado nisso que Gi falou, porque, querendo ou não, às vezes bate a deprê mesmo, que a gente faz ali, é uma realidade, viu? Mas olha, não, esse texto aqui eu faço questão de, eu até tenho um marcadinho aqui, ele todo bonitinho. Olha o que Jesus disse em Mateus, eu estou falando é de Jesus, não é de qualquer um não, viu? É de Jesus. Amém. Mateus 11, 20, olha o que está escrito. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaída, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobridos de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Eu estou falando de um Jesus que pregou e pessoas não se arrependeram. Eu estou falando de Jesus, o próprio Deus,
pregou e pessoas não se arrependeram. Pessoas foram incrédulas, não acreditaram. Imagine nós. O nosso papel é fazer o quê? Ir e pregar. Agora, a parte deles é acreditar, se arrepender e vir para esse reino a todo custo. Ponto. Definitivamente é isso. O seu papel é abrir sua boca e falar: ó, Jesus te ama, Jesus liberta, e ser contundente, não ter medo da palavra, porque ela é viva e eficaz. Olha como é que Darlan veio, e da mesma forma como Beca falou, Darlan foi, confrontou a mulher, porque a palavra, ao mesmo tempo que ela confronta, ela liberta. Ao mesmo tempo que ela desconforta, ela conforta. Ao mesmo tempo que ela traz luz à escuridão, ela nos tira dessa mesma escuridão. Então é muito importante a gente fazer aquilo que nos cabe ser feito e entender que nem todo mundo vai aceitar. Quantas vezes eu duvido aqui que Gi, Rebeca, Darley, o pastor, quantas vezes pessoas a gente já pregou, já riram da nossa cara. Quantas vezes eu falo logo no início do evangelho que eu fiquei extremamente louca. Hoje eu sou mais ainda, mas no início do evangelho, quando eu não sabia nada, Beca, quando eu não sabia nada do evangelho, eu chegava na minha escola, eu entrava de sala em sala para pregar. Eu tenho um orgulho de dizer isso, porque pessoas riam da minha cara. Eu era chacotada quando entrava naquela normal. Vocês não têm noção. Vem a crentezinha, vem a doida, aí o que eu falava com o Senhor: Senhor, eu não estou nem aí. A palavra diz que bendita sou eu quando me perseguirem. O sorrisão era de capa a capa, irmãos. Era de capa a capa. E pregava errado. Detalhe, eu ainda pregava errado. Eu pregava igual Darley. Não que foi errado, viu, Dar? Meu Deus do céu, longe de mim. Mas eu pregava errado. Assim, da forma como eu ministro hoje, sabe? Eu já chegava para a pessoa e falava: cara, você vai para o inferno. Querendo ou não, você está no inferno se você não aceitar Jesus. Cara, por incrível que pareça, teve um dia que eu entrei numa sala, naquelas feiras de ciência, e eu estava na feira de ciência, e eu lá na feira de ciência tinha uma rodona assim me ouvindo. Eu falei: não, peraí, para tudo. Aí o povo ficou assustado. Eu falei: ué, que foi? Eu falei: não, eu preciso pregar o evangelho. A pancada de gente que tem aqui. Aí eu comecei a pregar o evangelho. Sabem vocês que Jesus está voltando? Cara, por incrível que pareça, 12 pessoas aceitaram Jesus. 12 pessoas aceitaram Jesus naquele momento. É pregar. Antes eu queria muito, hoje eu queria muito mais ter a ousadia que eu tinha antes, porque hoje a gente fica mais retroagido por medo de pessoas falarem: nossa, como é que a pessoa prega assim? Meu Deus, com medo das pedras, né? Mas que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Não é não? Verdade. É desse jeito aí. Mas Deus é amor, mas justiça também. Justiça, se a gente ficar pregando só o amor aí, ninguém vai achar tá bom demais, tá amor no negócio. E não confronta. Vamos confrontar negativo. esse pessoal aí e falar a verdade. Senão eles não vão entrar no reino. Exatamente. Se a pessoa quiser entrar no reino, tem que ser confrontada. Tem que entender o propósito. Para ir lá na frente. E se você ocultar o ônus, você está impedindo dele alcançar. Isso. Né? Porque a gente tem que entender que tem o caminho largo, tem o caminho estreito, né? E eu louvo a Deus por estar vivendo esse momento aqui com vocês, gente, porque assim, é um momento onde a gente precisa, de uma certa forma, que eu falei, a gente viu aqui uma transição de linguagem, né? Que o momento, eu não digo que você pregou errado, mas eu entendo que era um tempo onde você precisava de fato ser mais agressiva, né? Porque João Batista teve um momento que ele estava batizando, chegou um momento também que ele chamou algumas pessoas de víboras, né? Mas chegou um momento que João Batista, ele apenas falava assim: ó, vai vir um que é maior que eu. Mas teve um momento que ele estava na prisão e ele não podia falar mais nada, mas ele podia falar assim: ó, e aí? Os sinais que eu falei está acontecendo? Você entende? Então eu acredito em tempo e um modo de Deus, que é a multiforme graça do Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, e Ele está nos aperfeiçoando, nos trabalhando para que o Evangelho ele seja cada vez mais declarado, muitas vezes até mesmo sem falar. É verdade. É isso mesmo. E falando de João Batista, eu me lembrei de uma passagem que eu li. A gente tem que estar buscando sempre ao Senhor Jesus e disponível, fazendo aquilo que Ele
que ele deixou para a gente fazer, sem medo. E João Batista deixou a vida toda dele para isso. Outro dia eu mandei uma mensagem para G, e depois a gente ficou resenhando da mensagem, que na mensagem dizia assim: vocês vão para o deserto para quê? Para ver um caniço balançando? Isso. E Jesus estava falando de João Batista. Um caniço então, balançando. Assim, não era João Batista um magrelo que ia se balançando. Pessoas. Porque o caniço, gente, é uma cana fina e grande. Então, não era João Batista que ia ter as pessoas que iam ter João Batista. Então, você tem que estar tão cheio do Espírito Santo a um ponto, claro, que vai ter um momento que você vai lá para onde Deus te mandar. Mas se Ele mandar você ficar, você vai ficar. E quem vir até você, você vai ter uma autoridade para falar. Isso. É verdade. E também, pegando essa fala suas aí, aqui interessante, aqui em 1 Coríntios 3:7, o apóstolo Paulo falando, né? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega, são um, mas cada um recebe o seu galardão segundo o seu trabalho. Eu falei. Exatamente. Segundo o seu trabalho. Eu vou concluir essa passagem aqui toda. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus me foi dada, pois eu, como sábio, arquiteto e fundamento, e outra edificar sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr um fundamento além do que está posto, o qual Jesus Cristo. Aleluia. Não é isso? Lindo. É isso mesmo. É o fundamento. Jesus. Queridos, quando eu falei ali do galardão, aqui, aí, vocês veio falando, a gente vai, já está tudo certinho. Se a gente tem que juntar nosso galardão no céu, falando do amor de Jesus, indo pela caminhada, falando sempre dele, falando, ganhando almas. Quem não ganha alma, meu amigo, ficar sentado na igreja e não for ganhar alma para Jesus, os galardão, eu vejo assim, gente, eu não posso nem, eu não imagino, eu vou só imaginar, eu sou imaginário aqui agora, eu vejo assim, vai ter os anjos, os que chegou no céu, está do lado de Cristo, é os anjos, tem aquele bocado de anjos ali, aí Jesus fala assim, gente, vamos guerrear agora, fulano, ué, e eu não vou? Você fez o que lá? Você teve sua salvação, mas você fez o que? Você ganhou, você pregou, você falou, ganhou alguma alma para você juntar seus galardão? Ah, não, mas esse aí era meu discípulo. Mas ele estava no campo e você estava onde? Jesus se movimentava, o próprio Deus se movimentava. E tem muitos aí que param, não, agora eu sou o top. Não, você não é nada. E aí pronto, aquele que aí quiser ele não vai ser evangelizar. grande. Aí então o discípulozinho humilde, que sou eu, né, aquele discípulo humilde, estou lá, manda eu ir, eu sou o servo, você vai para tal canto, eu vou, faz isso, eu faço. Então eu quero fazer para o reino de Deus, temos que fazer isso. Para juntar nossos galardões. Nessa mesma página que você está aí, dá só continuidade, só para fechar, que eu sempre gosto muito do que você está falando aí. E se alguém sobre o fundamento formar o edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra cada um é manifestada na verdade, e no dia declarará porque pelo fogo será descoberta, e o fogo proverá que seja a obra de cada um. Isso. Aí, dando continuidade ainda, aí fala de 6 tipos de obra que você pode oferecer: feno, madeira, pedra, prata, diamante, né? E ouro. Se você for ver, queridos, você pode servir de qualquer forma para o Senhor. Mas naquele grande dia você vai saber que os olhos de Jesus são como olhos como chama de fogo. E aí está falando que naquele grande dia a sua obra será revelada. Naquele grande dia, diante dos olhos de Jesus, ela será queimada. Diante dos olhos do Pai será consumida. Porque fala sobre feno, madeira e palha. Isso não resiste diante do fogo.
Isso não resiste. Portanto, há possibilidade de você perder galardão? Sim. Se você olhar essa palavra, você vai ver, há possibilidade de você perder galardão, porém, não de perder sua salvação. Certo? Mas imagina você chegar diante de Deus e oferecer ao Senhor feno, madeira e palha. Será queimada, entendeu? Então tem como você ser salvo e tem como perder seu galardão. Essa palavra eu trabalho muito em cima dela e eu prego ela demais, porque não adianta você pregar ou fazer tudo na obra de Deus de qualquer forma. Saiba você que há intensidade de níveis de aperfeiçoamento daquilo que você oferece para o Senhor. A intensidade de valorização e de intensidade daquilo que você está servindo ao Pai. Então, assim, fazer por fazer é feno. Fazer mais meio assim, né, gambeado, é palha. Mas agora, quando você faz com a excelência, é prata, ouro, que vai ficar mais reluzente diante do Pai. E você vai receber o seu galardão diante disso. Porque nem qualquer coisinha, de qualquer jeito, de qualquer forma, que gera galardão, não. Né? Só para deixar bem claro. E dentro disso aí, só para... Porque assim, gente, às vezes a gente precisa mostrar que Jesus, ele, mais do que pregar, ele foi exemplo, né? O pastor, você vai falando o time aí, viu? Já quando foi? tiver Pastor suficiente. Fábio, não que... Viu? Você avisa aí, viu? Eu queria só falar. A última... Sim, pronto. Porque para você ver, para a gente perceber o seguinte, que como ela falou muito bem sobre essa questão do que a gente oferece, e Jesus, antes de iniciar o processo de todos aqueles sinais e de ter o ministério dele mais efetivo, ele teve que ir para o deserto para ser provado pelo Espírito. Verdade. Né? Então a gente você percebe que o próprio Filho de Deus, ele precisava ser provado que estava pronto. Olha que coisa incrível, gente. Já pensou? E aí você fala assim, como assim, velho? Como assim? Mas para mostrar que, cara, independente da posição, né? Independente de onde você está, entenda uma coisa, ele vai primeiro te provar para saber onde é que está seu coração, porque assim ele fez até com o povo de Israel quando foi retirado do Egito. Foi levado para o deserto para Deus saber onde é que estava o coração deles. Exatamente. Pode falar. Vamos encerrando aí as... Já que a gente já vai encerrar, mas antes dele finalizar ali, gente, eu quero fazer a propaganda, pode, né? A propaganda. Você está vendo que a gente está aqui com essa blusa aqui bonita, top, né? Da Missão 7. Então, Missão 7. Cadê? Semear, edificar, enviar e treinar. É uma escola de missão, gente, top. Vocês sabem que eu não ia falar de uma coisa se não fosse boa. E que eu estou, assim, apaixonada, encantada. Aí sabe que tem gente que acha que tem dificuldade de falar, que tem dificuldade de se expressar. Missão 7 para vocês. Lá vocês vão aprender tudo. Vocês vão aprender a teórica, vocês vão aprender a prática. E eu falo que até para quem está dentro da igreja e não sabe ainda o que fazer ou como fazer, você já vai sair de lá, nego, descobrindo qual é a sua área. Já vai sair de lá, você vai passar por tantas coisas lá, por tantas salas, que você já vai sair de lá pronto para chegar na sua igreja e tocar fogo no campo. Então, como? Data prevista para isso? Não, tem data ainda não. E online Não vai rolar? tem. Online ainda não também. Porque... Pastor Fábio está falando, Pastor Daik? A data prevista aí Não que vai... tem data prevista, não. Eu estava falando com o Isaac, e como está nessa quarentena, né? A gente não sabe como é que vai ficar o ano letivo. E aí, como não sabe como vai ficar o ano letivo, não sabe quando vai ter a escola, mas não se preocupa não, gente. Quando tiver, nós vai estar colocando. Segue lá o Instagram da Missão 7. Vocês colocam a Missão 7 e vai ter. Tem também lá no Instagram. Vocês curte, comenta, compartilha. Fica à vontade. Lá você vai ser muito edificado. E fora que vocês vão ficar por dentro, né, de quando vai ter a escola de missão, gente. Não perde, não. É top demais. Eu já fiz missão em vários lugares, mas eu nunca tinha ido para uma escola de missão. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada. Não queria mais vir embora.
Só não quero ficar mais no grupo de Dalei, tirando isso. Não, brincadeira. É muito bom mesmo. Então, vocês que querem descobrir qual é o seu chamado, ou que quer pregar, mas ainda não se acha pronto, fica à vontade, viu? Porque é top demais. A gente já está encerrando. Eu tenho aqui em Apocalipse 22, mas antes disso, de falar essa palavra que a gente vai encerrar com ela, eu quero desde já agradecer a presença de Jefter, Gi e de Gabriela, Jefter, e de Rebeca, pastor Fábio. Também quero parabenizar o pastor Daig, da Missão 7, presidente da Missão 7, cada um membro da Missão 7, todos os pastores também da Missão 7, aquele abraço, todos aqueles que estão ligados com a gente até agora, também um abraço, e se cuida, viu, porque nesses dias não está fácil aí, mas cada um vai cuidando da sua saúde, vai se mantendo aí com devidos cuidados, que eu sei que o Senhor Jesus é com vocês, tá? E eu desejo a todos um abraço de coração. Daqui a pouco eu vou estar encerrando, que eu vou passar a palavra agora para a Gi, depois para a Jefter Gabriela, e aí nós vamos estar encerrando com essa palavra rapidinho. Vou dar um minutinho para vocês. Meu orgulho me tirou no jardim, sua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga assim: e ser achado nele. Aleluia. E ser achado nele. Eu quero. E ser achado nele. E ser achado nele. Seja encontrado em Deus, oh, e ser achado nele.
Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te rendemos. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Santo Deus de Israel, Santo Deus de O Israel. Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que levam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Aleluia, aleluia. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Toda glória, Senhor. Eu quero encerrar essa live, quero encerrar aqui esse culto, propondo a você que você tenha uma única missão: fazê-lo conhecido. Fazê-lo conhecido, fazê-lo conhecido, fazê-lo conhecido. Que não importa o estigma, não importa o que pessoas falam para você, não importa as risadas que vão dar de você, não importa se você não tem ainda uma autoridade ao qual você imagina, mas importa que você esteja preparado para o tempo e para aquilo que Deus te chamou para fazer. Jesus, Ele só quer fazer por meio de você. Jesus, Ele não desce nessa terra. Jesus, Ele não desce nessa terra porque Ele tem você, porque Ele conta com você. Os anjos clamam, os anjos invejam o que a gente carrega, eles invejam aquilo que a gente tem em mãos. Então vamos fazer jus aquilo que Jesus pregou naquela cruz. Vamos fazer jus. Foi muito sangue derramado para pouca ação que nós damos. Foi muito sangue derramado, foi muito dor, foi muito sofrimento, 36 horas ininterruptas de gemidos inexprimíveis naquela cruz, para a gente parar e ficar fazendo só aquilo que nos convém. Mas não vamos, queridos, nos arredar, não vamos deixar com que as circunstâncias agora, deixa eu te falar uma coisa, Deus ainda não me falou, e eu sei que ainda Deus não falou com ninguém. Se falou, amém, mas ainda Deus não falou que vai acontecer, mas eu tenho certeza do que já aconteceu pelo que está escrito na palavra. Aleluia. Eu tenho certeza pelo que já aconteceu. Moisés, ele foi escondido por 40 anos para que libertasse depois sua nação. Escondeu Moisés para que houvesse uma libertação. Escondeu José para que ele fosse príncipe. Escondeu Davi por 15 anos para que algo extraordinário acontecesse, se ele viesse a ser o segundo coração de Deus. Escondeu o próprio Jesus naquele sepultamento por 3 dias, para que quando ele ressuscitasse, meu Deus, quando ele ressuscitasse, algo grandioso acontecesse. Toda a nação, todo aquele que confessasse, todo aquele que confessasse a ele, receberia algo do céu extraordinário. Então eu não sei o que vai acontecer depois dessa pandemia, mas eu já estou preparada, porque eu sei que quando Ele nos esconde, algo grandioso está para acontecer. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, eu oro por aqueles que estão aqui presentes, eu glorifico ao Senhor pela missão 7, em nome de Jesus, Senhor, glorifica o Pai, porque o Senhor é glorioso, o Senhor é bondoso. Ai, Espírito Santo, todos os dias o Senhor vem. Aleluia, o Senhor vem nos confrontando com a Tua palavra. Então, Espírito Santo, que haja um renovo hoje, que haja um renovo de mente, haja um renovo de coração, haja um renovo de espírito, haja um renovo, haja um reacender de chama que estava apagada. Que em nome de Jesus você venha buscar a sua lenha, que em nome de Jesus você venha aquecer o seu coração por esse evangelho que nos purifica, que nos liberta, que nos convence.
confronta, que nos ofende, que ofende a nossa carne, para que o nosso espírito seja glorificado, para que o nosso espírito, oh aleluia, eu sinto a presença do Pai, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, em nome de Jesus, seja tocado pelas palavras que foram lançadas, seja tocado, que em nome de Jesus haja uma reviravolta na sua vida, uma reviravolta, que pare com esse com essa mesmice, com essa vida passageira que você fica aí o tempo todo, ó, alguejando, algo tão passageiro, algo tão terreno. Deus tem uma seara preparada e Ele conta com os seus filhos, Ele conta com os seus filhos para que haja uma manifestação. A criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus, dos filhos de Deus, dos filhos de Deus. Vamos nos manifestar. Aleluia. Vamos nos manifestar. Obrigado, Jesus. Ai, Espírito Santo, Obrigado, vem, 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 Jesus. Espírito Santo Chamamos, de Jesus. Chamamos. Vem, Estamos Espírito aqui Santo. para ti, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, Espírito Agradecemos, Santo. Senhor Deus, Oh, por tudo, Senhor. louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Tu nome és do Senhor. maravilhoso, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória. Aleluia, aleluia. Que maravilha, viu? Santo. Deus abençoe a vida de todos. Amém. Aleluia, Oh, Jesus. aleluia. Tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo entregarei, entregarei, tudo entregarei. Tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixar. Aleluia. Um abraço a todos. Até a próxima. Oh, glória. Oh, Deus abençoe a todos. Amém. Beijo no coração, irmãos. Amém. Uh! Glória